esperar o pessoal chegar, né? E vamos hoje trazer uma mensagem poderosa, mensagem que é onde Deus tocou meu coração para estar realizando a vocês. Espero que todos estejam bem, na paz de Deus. E quem estiver no erro, estiver desanimado, com mágoa, pede perdão, o Senhor vai lá renovar suas forças. Pois o tempo do fim está breve, né? Estão chegando agora, vai dando um like no vídeo, vai mandando já pro seu amigo, pro status do WhatsApp, Instagram e afins, certo? Esperar o pessoal chegar. Hoje é um ensino de muita valia. Hoje vamos falar sobre o arrebatamento Efatá. Será que é o arrebatamento Efatá? Alguém sabe dizer? Então, os irmãos vão dando aí like, atenção no vídeo, vão transmitindo já, né? Desculpa, meus irmãos, o vídeo tá meio sujo, aquela coisa de pintura, essas coisas também, não está sendo, né, fácil manter, zelando o lugar. Bora, logo logo a gente está indo embora daqui, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá? Quantas pessoas já chegaram? Deixa eu ver aqui, 90. Certo? 90 pessoas? Dá para começar já, não é não? 90 ou vocês querem que espera mais um pouco? Hã? Quem quer esperar mais um pouco, diga, vou lá compartilhar, vou lá, falta o meu vizinho, falta o meu irmão. Então compartilhe, vai dando like, 2 toquinhos na tela, você já abrange já uma boa condição de vocês transmitir a mensagem, certo? Então vamos logo, vamos rapidão, 122, dá 2 toquinhos assim, ó, na tela, que aí já dá um like automático. Graças a Deus, irmãos, quero agradecer a Deus primeiramente. Tô meio ruim, tô doente ainda, né? Toda vez que muda o tempo eu fico mal também. Como falei para vocês, milagre que meu Deus fez na vida da minha filha. Deus tem me dado muita força, muita graça mesmo. E já chegou a 100 mil visualizações. Eu postei da mulher lá que aquela irmã que entregou a profecia para mim já deu 100 mil visualizações nos shorts. Fiquei impressionado com isso também. 3 dias, 100 mil visualizações. O canal bateu 1 milhão também. Então Deus, ele exaltou, ele já colocou para todo mundo saber, né? Quem eu sou na sua presença e o que ele acha de mim. Então não importa o que os outros falam, importa o que Deus acha da gente. Amém, meus irmãos? Deu 100 mil visualizações já. Tá passando, eu acho, tá? 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. Meu Deus, muito forte. 168 pessoas, vai dando like, vai dando compartilhando, né? Então foram 100 mil pessoas que viram Deus falar comigo. Foi 100 mil pessoas. Deus falou muito comigo ali. Depois que ele falou comigo, minha mente mudou muito. Nossa, as coisas mudaram muito. Foi um encontro, né? Foi um encontro muito verdadeiro. Quem é participante do canal viu ali. É o que eu falo para vocês, irmãos, o que adiantou as pessoas me criticar na internet? Deus não tá com eles. Falou de mim querendo me prejudicar, e Deus falou, muitos se levantaram, mas eu te conheço, eu te sondo. Então Deus foi falando. Quem não viu no shorts, ela está 100 mil visualizações em 2 dias. 2 dias que eu postei, deu 100 mil visualizações. 100 mil almas viram a profecia comigo lá. 100 mil almas. Foi muito rápido. Muito. Foi 100 mil pessoas. 100 mil é muita gente. Nossa, é ou não, meus irmãos? Em 2 dias de postagem, 100 mil pessoas, 50 mil cada dia. É impressionante. Tá? Então quem não viu ainda vai ver lá, que está 100 mil visualizações. É Deus mostrando. O povo inteiro, ó. Deus que mandou, soprou o vídeo. Deus soprou, ainda soprou o vídeo. Né? Deus me exaltando, ainda soprou o vídeo para 100 mil pessoas verem. Ou seja, quem sabe 100 mil pessoas estavam me atacando, 100 mil pessoas me odiando, 100 mil pessoas me descendo a lenha. Aí Deus falou, não, nada disso. O que os homens estão falando é isso, mas o que eu sou, eu falo, e usou aquela irmã do nada. A minha vida inteira, Deus falou para ela, minha vida inteira. Né? O Gabriel colocou aí o link, 100 mil visualizações, foi muito forte. Cadê os pessoal chegando? Cadê o like no vídeo? Exatamente, foi muitas visualizações mesmo. Muita, foi algo de Deus mesmo. Foi 100 mil, meus irmãos. É impressionante. 100 mil em 2 dias é recorde até pro canal, porque eu nunca postei um vídeo em 2 dias ter 100 mil visualizações. É muitas visualizações mesmo. 100 mil é muita coisa. E não para. Vai para 200 mil, 300 mil fácil aí. Não para de jeito nenhum, tá certo? Vamos lá. Se eu ganhasse dinheiro com visualizações, né? Mas é Deus que está fazendo isso, deixa ele fazer. Foi muito rápido mesmo. Tá assistindo pela televisão? Gente, a televisão fica um pouquinho... Todos preparados aí para ouvir? Quem quer sair um pouquinho da terra? Vamos ouvir a palavra de Deus?
Irmãos, hoje eu queria trazer para alguém conhece o arrebatamento Efatá? Alguém conhece? Quem conhece que fala, eu conheço o arrebatamento Efatá. Quem não conhece? Quer aprender hoje o que é arrebatamento Efatá? Ninguém conhece? Não. Ixi. Se alguém conhece, me fala o que é, então. Ninguém conhece o arrebatamento Efatá? Ih, vocês estão fracos, hein? Tem que ensinar. Pastor, tem pastor aí? Pastor, me manda sobre o arrebatamento Efatá. Ninguém conhece. Meu Deus, o povo está precisando se aprofundar. Ninguém conhece. Sim, Ninguém conhece. Cadê? Gabriel, alguém conhece aí? Vamos lá. Arrebatamento Efatá. Vocês querem aprender? Eu conheço, então fala aqui. O que é arrebatamento Efatá? Fala aí, o que é arrebatamento Efatá? Arrebatamento Efatá. Vamos lá, então. Vamos começar logo. Quem não veio, não vim, porque não gosta de mim. Quem ficou, porque relaxou. Outros também não conseguiram vir. Então vamos começar. Abre a Bíblia comigo. Primeiramente eu queria, vamos começar a dizer que eu vou falar um pouquinho assim, porque eu tô com dor de cabeça, tô com dor no pescoço, enfim, tô meio... Mas o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Abre comigo o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. Vocês vão ficar maravilhosos com essa live. Vai compartilhando aí, certo? Hoje vamos falar de algo muito interessante, certo? Vai compartilhando aí. Vamos ler o que está escrito lá? Está escrito assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós que estamos vivos, ou que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não prosperemos que dormem. Pois é dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor para sempre. Irmãos, presta bem atenção uma coisa. Nós vamos falar algo que hoje os pastores não falam. Hoje que as igrejas não pregam. Vamos agora explicar para vocês o que é o diâmetro também do ânimo que temos ter sobre esse assunto arrebatamento. As pessoas não estão mais animadas de congregar, não estão mais animadas nem de viver. Mas esse momento aqui deixa uma surpresa para os crentes. Uma promessa que veio através de Jesus. Lembra? Foi Jesus que deu o primeiro passo ao arrebatamento. Ele mesmo disse que ele voltaria. Ele disse, não se turbe o vosso coração, quer dizer em Deus, acreditam em mim, na casa de meu pai há várias moradas. Aí um anjo também fala, olha, varões galileus, não chores, porque da mesma nuvem que subiu, da mesma nuvem ela vai se abrir e vai descer pegar vocês. Então, o arrebatamento já é feito, já é decretado em profecia. Mas como foi o primeiro arrebatamento? O primeiro arrebatamento foi com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. O próprio apóstolo Paulo, se eu não me engano, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5, ele fala que pela fé Enoque foi arrebatado. Então, ou seja, pela fé. Então, e o modo que não experimentou a morte, ele falou assim, ó, foi lá em Hebreus 11, 5, pode prestar. Ele falou assim, ó, Enoque andou tanto com a fé que ele foi arrebatado que até um pouco não provou a morte. Paulo fala isso. E porque Deus havia o arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Agora, vamos lá, vamos entender aqui. Enoque foi arrebatado, começou a transição. Aí vem um arrebatamento diferenciado. Qual outro que é arrebatado? Qual outro que foi arrebatado de forma diferente? Ninguém sabe? Outro arrebatado, Elias. Elias, uma carruagem de fogo o separou e o levou para o céu. Né? Então, você vê, o separou. A carruagem se separou e ele foi arrebatado. Então, vocês veem, meus irmãos, que esse tipo de arrebatamento, ele vem, meus irmãos, de forma tão gloriosa que Elias, a carruagem não subiu para o céu, ela só separou, tá bom, gente? Muita gente fala, mas Elias, a carruagem subiu para o céu. Não, a carruagem não subiu para o céu. Quem imaginava que a carruagem ia subir? Não. A carruagem separou Elias e Eliseu, né? E a Bíblia diz que veio um redemoinho e levou Elias. Então,
Elias foi arrebatado num redemoinho, não na carruagem. Tá bom? Então não fica pensando, mas Elias foi na carruagem de fogo que subiu lá para o céu. Não, não foi nada disso. Tá bom? Ela separou os dois e no redemoinho ele subiu. Então, o que acontece? São textos e extra-textos, tá bom? O que acontece muito bem nessa mensagem é que vemos o arrebatamento. Então, alguns indícios do arrebatamento do passado. E agora, vemos em Marcos 7. O que está escrito em Marcos 7? Aquele homem que era surdo e mudo, e Jesus falou assim, abra-te. Não foi os olhos? Foi ou não foi? Ele disse, efata, abre-te. E é nesse arrebatamento que Deus colocou no meu coração. Abre. O que é abrir? Vamos lá. Nós sabemos que o arrebatamento, muitas pessoas, vamos deixar esse éfata em Marcos 7 para ao longo da história, que Deus quer que eu traga para vocês aqui o início, que ele acabou de me falar aqui no meu ouvido. Tá bom, senhor, vou começar lá. Então o arrebatamento é o maior fenômeno sobrenatural que dará, meus irmãos, a continuidade da salvação eterna para os salvos. Mas nós temos os pós-tribulacionistas, os que estão no mediano da tribulação, que passa aqui 3 anos e meio, de paz e de guerra, e os pré, né? O pós, o mediano e o pré. O pós é o quê? O pós é o que depois, o pré é o que vai antes. O pré é aquele de pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Os dos metade acham que depois de 3 anos e meio de paz, Jesus virá para o povo não provar os 3 anos e meio de guerra. E o pós é depois dos 7 anos. Jesus virá buscar e levar. Mas o que acontece, o que a Bíblia menciona, o que dá mais indício, é que Jesus vai levar o povo mediante a tribulação. Então, é no meio dos 7 anos. Porque a Bíblia fala, quem são esses? João fala, esses daí é os que veio com vestes brancas que vieram da grande tribulação. Então, nós sabemos que a Bíblia já dá isso não adianta alguém, porque as pessoas hoje pegam a Bíblia e ficam com um time, como esquerda e direita do PT e Flávio Bolsonaro e Lula. Eles ficam torcendo uma coisa, mas sendo que a verdade é outra. A verdade é uma só. Eles torcem para 2 homens corruptos, brigando entre Flávio e Lula, e a Bíblia é assim, uns ficam pós e colocam até a camisa, posse, nós somos pós, sendo que eles não colocam a ética da justiça e da verdade, sendo que a ética da justiça e da verdade fala que aqueles homens vieram da grande tribulação. Então nós acendemos que Jesus virá intercalados em meio ao conflito de paz e guerra. Então assim descerá o arrebatamento. Em meio do conflito, paz e guerra. Mas nós sabemos que nós estamos passando que dores de parto. Então não adianta a gente falar, mas ainda não proclamou 3 anos e meio de paz. Irmãos, não precisa ter escalada de paz. Nós estamos passando o início das dores e o conflito das dores. Então nesse momento, estamos agora indo para um tempo de abre-te, de éfata. Calma que a gente vai falar mais sobre éfata. Então, é o homem de abrir. Agora, o que acontece? O arrebatamento, meus irmãos, a Bíblia fala em 2 Pedro 3,14, que é tão forte, tão poderoso, que lá em 2 Pedro 3,14 diz, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz. Ou seja, em paz, sem mágoa, sem rancor, sem brigas, sem intrigas, sem discussão. Então, um alvo do arrebatamento é um povo zeloso. Né? Um povo zeloso. É um povo que leva as boas obras com zelo, com amor, prudência e com maior autonomia do amor do céu para com a terra. Não adianta. Uma irmã que brigou com a irmã por causa do círculo de oração vai ficar. Não adianta, porque você não... De que Jesus falava? Jesus falava assim, se você soubesse o que é você falar mal do seu irmão, é tão grave. Por quê? Reconcilie com o teu irmão contando o caminho com ele. Antes que ele leve o julgamento leva ao tribunal. Tá certo? Então, há uma dissensão aí. Uma dissensão muito grande aí, tá certo? É muito sério essa questão de eu vou pro céu porque eu canto no coral. Se você não fala com o seu filho, já fica. Então, ele quer ver um povo em paz. Ele quer pegar um povo em paz, imaculados e inculpáveis, como diz 2 Pedro. Então não adianta, mas quem vai ficar no arrebatamento? Quem vai ficar? Vai ficar quem não tem paz, quem é culpado e quem é maculado. Não pode ser maculado, não pode ser culpável e tem que ter paz. Se tiver ódio, não sobe. Então, infelizmente, quantos milhões de crentes vão ficar? Tá bravo com o pastor porque não deu oportunidade antes do culto. Tô bravo com o pastor Júlio porque o pastor Júlio não gosta dele. Eu não vou com a cara desse pastor. Só do fato de falar que não vai com a cara, você já fica no arrebatamento. Então,
Vai dando like, gente. Estou pondo a mão aqui porque não estou enxergando. Vai dando like no vídeo, vai dando like. Vamos chegar até pelo menos 500 pessoas assistindo aí. Então, a questão é muito preocupante, né? A questão do arrebatamento com a morte. Porque a morte e o arrebatamento, eles andam juntos. Se você morrer hoje, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 13. Então já segue o juízo. Então você vai para o julgamento. Quem não crê virá vida, mas quem crê virá vida, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, se você não creu e não viveu, já vai para o inferno. Não tem condenação, não precisa ser para o julgamento final. Quem está entendendo, diga amém. Você não precisa ir para o julgamento. Ah, mas não julgou ainda, como vai para o inferno? Não precisa. Não precisa ir para o julgamento. Se não creu, já está condenado. Já está. Não tem absolvição para você. Porque você não creu no Filho unigênito de Deus. Então você já vai para a condição do inferno, você vai queimando. Quando Lázaro e o rico, lembra o rico já foi. O rico já foi. E a mesma forma hoje acontece assim. Quem crê verá glória, mas quem não crê já era. Acabou. Não tem onde colocar você. Ah, vou esperar no purgatório, porque aí você vai voltar a crer. Não. Não creu. Teve tempo e não creu. Então, expulso do paraíso, vai para o lago de fogo, vai ser queimado no fogo, e também como um lixo, como diz, lembra lá? Jesus falava do muro, aqueles muros onde tacavam fogo lá. Mas enfim, o que eu falar para vocês? O que nós temos que falar? Que a realidade desse arrebatamento, ele passa dos limites humanos e mentais. Por quê? Porque ele chega numa hora onde Jesus falou assim, virei como um ladrão. O ladrão vem na hora e não avisa. Se o ladrão não avisar, 3 horas eu vou vir roubar a sua casa, pastor. Eu não colocaria a polícia antes? Então ele disse, vigiai e orai antes, não sabe nem o dia nem a hora, que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, o arrebatamento ele será visível a todas as nações. Porque muitos vão sumir, o povo vão ver que sumiu. Os ímpios que ficaram vão ver as pessoas sendo arrebatadas e transladadas de uma forma minuciosa e muito rápida mesmo. Né? A Bíblia menciona, meus irmãos, que lá, que quando a Bíblia fala, uma coisa tão tremenda, é coisa tão linda e tão poderosa, que quando eu fico vendo aquela parte dos anjos, né, que a Bíblia fala assim, ó, e tendo os olhos fixos no céu, quando ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouvir subir. Mas aí Jesus fala, não sabe nem o dia nem na hora, só o Pai sabe. Então há uma surpresa no arrebatamento. É a mesma coisa a gente está aqui perguntando, mas os templos lá? Depois no terceiro templo a gente vai, porque a gente sabe que assim quando vier o terceiro templo, já é o fim do mundo. Quando o anticristo subir, já é o fim do mundo. Então ainda está longe. A gente não pode pensar assim. Porque os tempos bíblicos eles são totalmente adulterados. O que nos dá os tempos é o Espírito Santo. Ele dá os tempos. Pode ver que o mundo está triste. Quem é do Espírito está sentindo tristeza, está sentindo uma amargura. Tá ou não tá, meus irmãos? Nós estamos sentindo que o mundo está estranho. Quem é do Espírito sente a terra mais cinza, o mundo mais cinza, os passarinhos cantando sem vontade. É ou não é, meus irmãos? Então o Espírito Santo que está determinando o tempo para nós. Ele que está mostrando os sentimentos da terra. Mas quem não é Espírito, que não ora, não vai sentir isso. É assim, não é? É muito forte que eu estou falando para vocês. É muito glorioso. E ele nos ensinará em toda a verdade. Quem ora muito, olha, se sai de casa, não tem mais alegria mais. Não tem mais. O povo vê que está diferente, porque tem os olhos espirituais. Mas quem é do mundo fala, não é nada, tá gostosinho, friozinho, hoje vamos sair. Não, a gente vê aquele frio mais triste. A gente vê que até a rosa que a gente colocou, meus irmãos, no vaso para colocar água, ela está triste. Até as flores que a gente falava com as florzinhas no jardim, elas também estão tristes. Os passarinhos estão cantando com tristeza. Ou seja, a terra está já gemendo com gemidos, que já pronto para dar o filho varão. Ou seja, gemidos de parto. Quem tem parto é grávida. Grávida é o quê? Luz. Então vai nascer o quê? O filho varão, que é o anticristo, o falso profeta. Então essa trindade profana, imitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a terra já está vivendo isso. Guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho. Então a morte hoje, para matar uma pessoa, está uma coisa assim, eu vou ali, vou fazer um churrasco. É a mesma coisa. O cara vir te assassinar, ele cata o carro e vai embora, tchau. Rouba o seu celular e te dá um monte de tiro na cabeça e acabou. Pega a moto, comparsa e vai embora. Então nós estamos vivendo um tempo onde Jesus falou assim, será que quando o Filho do Homem vier, ainda achará fé na terra? Porque ele já sabia. Jesus sabia que o amor de quase todos se esfriaria. Então nesse tempo da meia-noite, que chega nas parábolas das virgens, nós estamos mediando ela, vem um grito. E qual é esse grito? Dos remanescentes. Olha que forte que eu estou pregando. Não, é forte não é? Não, é forte não é? É muito forte. Você viu que tudo bate?
Deus sabia que o diabo ia fazer, mas ele ia dar alguns sinais, ia jogar remanescente, ia dar o grito da noiva, onde as igrejas iam dormir perto da porta do arrebatamento, porque aquela porta é o arrebatamento, de buscar a noiva para o casamento. Então você vê, aí os remanescentes estão aí gritando, ó, Jesus está voltando, Jesus está às portas, acorde, vamos orar mais, vamos jejuar mais, para aquele povo que está dormindo. Embora seja que a parábola, ela se destaca-se daquela noiva também que dormiu, que dormitou também as prudentes, não foi somente as insensatas não, as 10 dormiram, as 10. E o mais interessante é que se não houvesse o grito, ninguém acordaria. Então esse grito é o grito da justiça. Esse é o grito de Noé nos dias do dilúvio. Haramandagashai, oh glória. Será como os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e se davam casamento, até que Noé entrou na arca. Então o povo da justiça, os remanescentes que têm um coração puro, um coração sincero, estão gritando em alta voz, dizendo, aplanai-vos os nossos caminhos para que entre o Rei da Glória. E esse momento que Noé gritava por justiça, sabendo que Deus iria consumir toda a terra, ele gritou, e Paulo disse sua parte, nas palavras em Hebreus, dizendo que Noé é o pregoeiro da justiça, que pregou a justiça para que o povo se arrependesse e fosse embora para com Deus, para que o Senhor salvasse dentro daquela arca. Então Deus também está nesses últimos dias usando a minha vida hoje para a sua vida. Falando para vocês jejuarem mais, se saírem da aparência do mal, se santificarem em vossos caminhos, porque o Redentor vive e reina para sempre, e está vestido de toda e gloriosa majestade. E ele me usa aqui, ele está usando agora meu corpo, o Espírito Santo, para falar para você que esse arrebatamento éfida, como aquele homem abriu os olhos, assim o arrebatamento éfida. Deus está mandando vocês abrir os olhos para os dias finais, para a hora do fim, para a hora dele buscar a tua noiva imaculada, sem mancha e sem ruga. Ou seja, uma noiva aprontada, uma noiva cheia da presença e da graça, para que apercebe-se um dia grande do Senhor. Sabemos nós que depois do arrebatamento, Jesus pega nós e vem Jesus com quem? Com nós mesmos que foi arrebatado. Sim, meus irmãos. Nós vamos ir com Cristo e ainda vamos voltar com Ele para julgar as nações, com os santos. Imagine, nós lembramos de levarmos nós e não voltar agora para julgamento. Entendeu? Olha que tremendo. Então são duas voltas aí, né? Uma de pegar e outra de voltar para julgar. Então, vocês vão voltar com Cristo para julgar as nações. Está na palavra. Está na palavra. Então, julgar as nações com os santos. Então, imagina que você pode falar, a Dona Maria lá, joga no inferno mesmo, ela criticou. A Nelly não pode ter dó. Julgar junto com os santos. Ou seja, nós vamos estar vendo o julgamento da terra por o pudor da ira. Então, é muito forte esse intervalo, porque existe o tribunal de Cristo e o julgamento final. Então, no tribunal de Cristo, a igreja será julgada, os serão arrebatados, os salvos. Mas o tribunal da ira de Deus, a Bíblia diz que Deus, os ímpios serão esmagados pela grande quebra, pisando com o grande vinho da ira do Senhor. E é muito forte isso. Então, veja bem, o que acontece muito sério, que nós não pensamos, e muitas vezes a gente fala, mas Senhor, Jerusalém só vai descer, meu irmão, quando tudo estiver em paz, quando destruir todas as nações, se Satanás estiver já no inferno, né? Quando ali a Nova Jerusalém vai descer, na hora que quando Deus dá o julgamento, e ainda mesmo quando descer, vai ter uma guerra contra Satanás antes dele descer, porque ele vai lutar contra Gog e Magog, tentar contra a casa de Deus. Ele tem isso ainda. Depois que ele seja executado, que a gente vai viver em paz na cidade, tá? Ela vai descer, mas ela será atacada. Mas isso é uma parte próxima, tá bom? Que a gente pode dar um sinal. Então ele vai atacar ainda a cidade santa. Vai atacar. Vocês acreditam nisso, meu irmão? Que o bicho é tão terrível que quando a cidade descer, ela vai ser atacada. Vocês têm noção do que é isso? Como ele vai tentar até o final. Ele vai tentar até o final galgar as almas, tentar pegar as almas. E o povo inteiro vão achar que foi o próprio Deus que é o culpado de tudo, e vão tentar, é um ódio terrível. Então, mesmo assim, ele vai tentar pegar, vai tentar. Então, vamos entender que. Peraí, mas as perguntas eu não posso responder, senão pega a ética. Então, você veja, tendo levado a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos, abençoou, estando ainda abençoado, deixou e foi levado ao céu. Foi levado, vai voltar. Arrebatamento éfata. Efatá. Abre-se. Abre-se. É muito séria essa questão. Abrir os olhos é do arrebatamento final. É quando as pessoas, Paulo disse assim, olha só como que Paulo escreveu, como que é sério. Ele disse assim,
Não dormitaremos, não procederemos dos que dormem, porque os que dormem de noite. Nós somos de dia. Vamos trabalhar enquanto é dia. Enquanto chega a noite, a ninguém pode trabalhar, todo mundo dorme. Olha só que forte que Paulo disse. Mas o que ele quis dizer com isso? Paulo quis dizer assim, ó, vocês estão dormindo no sono da indolência, no sono da morte. E o que é? O que é o sono da morte? O sono da morte é quando a gente vê sinais e não damos vista grossa. Guerras, viu aqui no celular que a Ucrânia levou mais 150 mísseis. Eu vi aqui que Israel bombardeou de novo. Não, tá tranquilo. E a gente acha que tá tudo normal. A gente acha que tá tudo tranquilo. A gente vê lá políticos na rachadinha, políticos roubando, a gente acha normal. A gente vê filho matando pai, a gente acha normal. Então são sinais de quem está no sono da indolência. Que está todo mundo está dormindo, não está fazendo nada para salvar a sua alma num tempo tão tenebroso e terrível. Então acaba sendo, meus irmãos, algo normal. Acaba sendo algo que nós aceitamos de forma muito natural. E aí é onde vem a Bíblia Sagrada, falando sobre os que estão dormindo no sono da indolência. Então, o arrebatamento será algo muito glorioso. E é uma palavra que muitas pessoas não querem saber. Por que os OVNIs estão sendo revelados? Então, você falavam sempre de OVNIs, de disco voador. Muita gente no canal dava risada de mim. Eu mesmo tive uma profecia e disse que esse ano passado seria um ano de maior número de OVNIs. Foi ou não foi, meus irmãos? Que eu falei, vai ter o maior... Deus mostrou para mim vários OVNIs de espaço, e eu falei, se a profecia se cumpriu. Você cumpriu ou não se cumpriu, meus? Você cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Todas as profecias que eu passo, graças a Deus, nunca uma deixou para trás. Então, tá tendo muito avistamento até hoje. Então, o que eles vão tentar te falar? Os OVNIs captaram o povo. Quem sabe? É uma das evidências. Vão falar que foi os discos voador, por quê? Porque estão chegando no mesmo horário. Vocês estão vendo que esses demônios voadores aí estão chegando no mesmo horário. Estão aparecendo muito, mas muito mesmo. Até mesmo o Donald Trump mostrou relatos, tirou lá dos Estados Unidos as fotos que estavam arquivadas na área 51. Ou seja, tudo no mesmo momento. Tudo sendo liberado, parece que está se encaixando os fatos. E você está dormindo no sono da indolência. Então, o que nós vamos ser relatado? Vai ser terrível o arrebatamento? Vai. Por quê? Porque, meus irmãos, a tecnologia vai ajudar a divulgar. Imagina um cara que está filmando a criança no Velotrol ali, no Velotrolzinho. Minha filhinha está aqui na praça, daqui a pouco só fica a roupa, sobe. O cara vai procurar, vai se assustar, cadê minha filha? E ele vai postar isso na internet. Então todo mundo vai ter relatos, avião caindo, carro batendo. Então vai ser o quê? Vai entrar até a Terra vai entrar em caos. Até arrumar, regularizar, nós vamos estar quem aqui? Quem vai estar falando sobre o assunto? Quem vai estar tentando acalmar? O falso profeta, o anticristo, vai tentar acalmar a população, enganando eles, mas sabendo que eles estão na sua domínio há muito tempo. E é isso, meus irmãos, que a gente tem visto, que tudo está se acabando, que nós mesmos vamos morrer um dia. Por exemplo, se eu morrer agora, para onde vai a minha eternidade? Ficou o quê? O carro? Meu carro não tem mais carro. Tem empresários aí? Quero falar para vocês, empresários. Quantas vezes Deus falou para vocês no coração, falou, ajuda aquela obra, monta uma igreja para o pastor pregar ali, faz isso e vocês vão morrer com dinheiro na conta. Imagina os empresários. Por isso que a Bíblia fala assim, ai dos ricos, porque vai ser pior para eles também. Porque Deus já falou quantas vezes para ajudar a obra, quantas vezes para ajudar mendigo, abrir. Então, quem puder faz e não faz, comete pecado. Imagina, tudo vai ficar. E você vai deixar uma quantia milionária na terra. E você não fez nada segundo a ampla e gloriosa justiça e o poder da sua legislação que Deus deu a Moisés. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem aí algo muito forte que você que tem em casa. Você tem seu carro, você tem seu trabalho, você tem seu cartão de banco, você tem seu Pix, tem o seu celular que você te ama muito. Seu celular, se alguém trincar o celular, você briga com meio mundo. Sim ou não? Parece que o celularzinho, né? Os viciados não darão o reino de Deus. Então, o seu celularzinho parece um bebezinho. O terceiro filho seu, se você tiver 2. Celular é uma coisa que ninguém pode tocar. É igual um corpo humano, onde vai ter que levar. Imagina, tudo vai ficar aí. A sua conta no Instagram vai ficar, o seu Facebook vai ficar, os seus amigos ficarão, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus netos ficarão. Desculpa, seus netos ficarão. Então você tem você tem que alcançar a sua mente tem que alcançar, presta bem atenção,
uma condição de que você vai morrer. Então é uma coisa que ela vai te mentir para você. Ela vai falar para você que você vai voltar para o serviço facilmente. Ela vai falar para você que você pode destruir o seu irmão e já era. Isso que eu tô meio respirado. Que você vai destruir o seu irmão e acabou. Vai jogar na internet e acabou. Lasque ele, deixa o povo falar mal. Vai lá. Olha meu vídeo que eu falei mal do pastor Júlio, tá em 200 mil visualizações. Olha o povo falando aqui no comentário. Um sem vergonha. Tô chamando o povo, as torcidas para o abismo junto comigo. Imagina as pessoas que fizeram vídeo contra mim. Aquele tanto de gente que concordou, vai tudo pro inferno do mesmo jeito, porque os que concordam também vai. Então imagina o tanto de pessoas que a irmã Cleide não levou pro inferno, não levou, tá levando. Imagina quantas pessoas, né, que outras pessoas que falaram mal da igreja, quantas e quantas almas não vão descer. Porque a concordância também, você vai ficar no arrebatamento. Se você concorda que Flávio Bolsonaro roubou ali e está concordando com aquilo, você vai para o inferno junto com ele. Então, estou falando, ou Lula também que seja. Então, é algo muito sério. Se você concorda que seu filho é gay dentro da sua casa, você vai para o inferno também. Ah, mas como assim? Amar é uma coisa, concordar é outra. O concordamento bíblico não se refere a nada dessa terra. Por isso que os pastores são perseguidos, caluniados, jogados de cabeça para baixo. A Bíblia diz que Paulo foi degolado. Então, meu irmão, provação é quando você age com a verdade. Aí você recebe provação. Porque se o mundo não tem a verdade, até mentira, então ele é contra a verdade, ele se bate, ele se enfurece. Mas que prevalece o quê? A verdade em espírito, porque a verdade em carne não prevalece. Jesus morreu, você vai morrer, mas em espírito ela é eterna. Mas aqui na terra, em carne, ela cai. Quem entendeu da glória? Essa foi forte, hein? Você não foi forte? Ô, Jesus, essa daqui foi forte. A verdade aqui, ela passa, mas ela é eterna. Essa daqui foi forte, hein? Essa aí eu gostei. Quem gostou dessa? Essa daí eu gostei. Então a verdade, ela é deglada aqui pelos homens maus, pela mentira, mas ela é eterna nos céus. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se você encontra Jesus agora, você encontra no final. Oh, que tremendo, hein? Então ela é passageira aqui, mas eterna nos altos céus. E aí você começa a ver que realmente as questões do arrebatamento, ela é muito mais embaixo do que nós mencionamos. Quem já percebeu que ninguém mais prega isso na internet? Cadê os pastores de doutrina? Nem os pastores que pregam doutrina nessa internet pregam sobre arrebatamento. Mas por que eles não pregam? Vou explicar para vocês. Porque é o seguinte, o arrebatamento, para você pregar sobre arrebatamento, você tem que estar bem de espírito, tem que conhecer bem o espírito. Tem que estar bem espiritualmente. Tem que estar fiado com Deus. Outro detalhe, pregar arrebatamento é você assustar as almas. Então os inscritos vão embora do canal. E eles vão perder dízimo e ofertas. Então assusta a alma. Você falar que uma mulher de cabelo vermelho não sobe. Não sobe. Você falar que uma mulher que pinta cabelo não sobe. Você vai falar isso? Parecendo que aquela mulher de cabelo vermelho, 70 anos de cabelo caju, dá 800 reais de dízimo na sua igreja? Você não vai falar isso. Quem está entendendo? Por isso que ninguém fala. Por isso que ninguém fala do arrebatamento. Por isso que ninguém fala, meus irmãos. Essa é uma pura verdade. Por causa do brinco você pode ficar. Porque você perfurou o corpo de Deus. Então você tem várias sintonias do valor específico do valor. Porque os ladrões de ovelhas, eles não vão pregar o arrebatamento. O arrebatamento é coisa de estreito e separação. E quando se fala separação, no meio que tem um monte de joio, está dando lucro para a sua igreja. E o joio você não quer tirar. Nossa, muito forte. Essa foi de bater, hein? Essa foi de bater. Então, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo santo, de uma igreja imaculada, de uma igreja que não briga com ninguém, de uma igreja que não fala mal de ninguém, de uma igreja que vive na união, mas mesmo que os outros não tentam, ela tenta a união. Essa que é forte. O joio no meio, mas o joio está dando dízimo. O joio está enriquecendo você para você comer bem, pastor. Então esse joio que você não quer transformar em trigo. Porque o joio, meus irmãos, ainda que esteja aqui, Deus, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então se Deus fortalece o pastor, ele pode transformar um joio em trigo. Quem pode? Se ele ressuscitou Lázaro, não pode transformar um joio em trigo? Claro que pode. Não, pastor, o joio já é separação do trigo. Ele pode trazer o joio em trigo. Se ele pode... Eita, glória! Jesus faz isso. Jesus faz isso. Estou lá no 4 dias para pegar um joio e fazer de transformar em trigo. Então,
Eles não querem transformar o joio em trigo. Eles querem fazer com que porque o trigo e o joio, meus irmãos, se olhar na ética humana, não tem como transformar em trigo. Trigo é trigo, joio é joio. Joio é jogado fora. Então, Deus pode, através de ensinos, através de humildade, mansidão e amor, pregar para as almas. Ainda. Temos esse poder. Se nós pegarmos com amor, mansidão, carinho, atenção, a gente consegue transformar aquilo que não é para aquilo que é. Aquilo que não podia ser, alguma coisa será. Então nós podemos fazer isso porque nós temos o poder, esse que nos dá o poder. Mas os pastores não querem, eles querem o dinheiro, eles não querem saber. Se uma mulher vem em adultério, ele vai lá e recebe. Por exemplo, como eu te falei na live passada, por isso que Deus está me mandando falar e eu vou falar. É como se fosse assim, ó. Eles julgam a mulher de brinco, mas quando a mulher de brinco vai dar o dízimo, eles falam que é de Deus. Eles não falam, vai lá e reconcilie com Deus primeiro, mas pode ver a oferta aqui, nesse altar? Não. Ele já coloca a transição nos vídeos ao vivo. Os cultos ao vivo já passaram. Mande uma oferta para a igreja e tal. Mas ele não fala, irmão, peraí, eu não quero seu dinheiro, eu quero saber por que, irmã, não faça isso, irmão. Porque se falar antes de pegar, a irmã pode chatear e guardar o dinheiro, não vou dar mais para você, não, vou dar na outra igreja. Mas não, eles preferem o dinheiro do que ganhar uma alma para a eternidade. Porque o dinheiro já é as coisas dessa terra. O dinheiro são coisas que vão ficar, né? Tudo vai passar nessa vida, né? É mais fácil um adúltero entrar e subir no altar de uma igreja do que um homem que ora. Porque o adúltero ele dá oferta e dá dízimo. Aquele que ora não dá, muitas vezes porque está desempregado, passa luta e provação. Esse é muito forte. Por isso que Bolsonaro, meus irmãos, entrou em todas as igrejas do Brasil, subiu em qualquer uma. Obreiro para subir lá na igreja do Marcos Pereira, 6 anos para oração, para subir no altar. Bolsonaro, católico, chegou lá e subiu no altar dos Gideões também, pregou. É isso que nós vamos ver. O dinheiro, a fama, é isso. Eles, na nossa frente, na nossa cara, eles humilham a igreja do Senhor Jesus, destrói ela e como vão entrar no céu? Como entrarão no céu? Na igreja de Deus Amor, era 5 anos de oração para você virar uma Ana. Uma Ana, era mais de 5 anos de oração, tem que orar. Qualquer mulherzinha que é vereadora sobe hoje no altar de Deus Amor. Nem é crente nada, vai lá e vai pedir voto. Então nós estamos vivenciando esses dias. Os dias atuais que deixamos a igreja escrachadas, aonde não vai subir. Não sobe. Infelizmente, não sobe. 6 anos, né? 6 anos de oração. Hoje, qualquer vereador, deputado sobe lá sem oração, tá? No altar, onde você demora 6 anos para orar. Então, jogaram a igreja do Senhor de fora. E o arrebatamento ele vem aqui, uma igreja zelosa. Aí que pega, meus irmãos. O problema, deixa eu explicar para vocês como é o problema. Vamos lá. Nós estamos falando de um casamento. Vou falar algo aqui que vai arrepiar vocês aí. É diferente, gente. Os ensinos aqui é totalmente diferente. É ou não é, meu Brasil? É ou não é, Brasil? É fundo, é profundo, é algo muito sério. Vamos colocar aqui, ó. Jesus vai voltar a vir buscar a tua igreja. Tá, a igreja é a noiva. Então Jesus vai vir buscar a noiva vai casar com Cristo. Tá bom. Todo casamento é o quê? Sexo. Jesus vai transar com a igreja. Vai transar. Vai ter que ter transa. Como vai ser a transa na noite de núpcias? Alguém sabe? Alguém sabe? Essa eu quero ver. Vai ter transa, mesmo? Vai ter. Vai ter transa. Vai ter transa. Vamos transar com Cristo. O que é transar? A palavra transar é interlaçar, gente. Não é sexo. Tá? É transar. Transar é interlaçar. Tá? Uma intimidade um para com o outro. Vai ser nas bodas do Cordeiro. Quando nós sentarmos na mesa das bodas do Cordeiro, ali vai ser a noite de núpcias. Onde vamos transar com Cristo. Tá certo? Que é a noite de núpcias. Vai ser as bodas do Cordeiro. O grande celestial dia, onde o Pai, o Todo-Poderoso Deus, né? Ele vai unificar a igreja com Cristo. E assim como ele é, assim também o veremos. Sendo que era só o Pai que poderia ver. O Filho vê a face do Pai, o Pai vê a face do Filho. Agora vemos todos nós unidos em uma... Nós não vemos a face de Deus, jamais. Mas vamos ver assim como ele é. Assim como Cristo é, porque estaremos junto com ele. Então, agora não somos mais co-herdeiros, somos herdeiros. Co-herdeiros somos aqui na terra de Cristo. Agora somos herdeiros. Tudo que ele tem dele, que foi para ele, é nosso também. Olha que forte. Então Jesus, ele pega... ele vai, então essa transa ficará no grande dia da grande Santa Ceia. Vamos lá. O mais interessante, que depois que o arrebatamento acontece, vocês querem que eu aprofunde um pouco ao céu? Vou aprofundar só mais um pouquinho. Nós vamos ver Jesus com a mão furada. A mão não vai cicatrizar, gente.
ela tem que estar furada para sempre. Por quê? Para que todos os habitantes saibam que por aquela mão a gente está ali. A gente não sabe como foi, não sabe como é, porque as coisas passadas já fizeram, mas a gente tem que ver. A mão é como se fosse. Nós não sabemos que Cristo morreu por nós, é por causa dele que a gente tem a misericórdia. É a mesma coisa da mão. A gente vai ver a mão furada e vai ver que aquele lá é o símbolo da grande aliança. Ou seja, nós sabemos que aquele furo me trouxe aqui, aquele furo me trouxe aqui, mas dimensão de forma gloriosa, fora de cogitação humana e pensamento humano. O arrebatamento é algo sério. Sabemos nós que toda essa dádiva criada pelo próprio Espírito Santo, ele vai ser testemunho. Então, vamos lá. A ideia é de que Jesus virá buscar a igreja, tá? Mas que depois do próximo ensino, eu posso ensinar vocês, que é legal porque a gente pode continuar. Esse ensino dá para continuar até o tribunal de Cristo. Mas o que se trata disso? Então, como é um casamento, a Bíblia diz que o filho já se apontou. A noiva diz, vem, a esposa diz, vem. Então já está chamando. Então a reunião está feita. Lembra lá na parábola que um rei mandou fazer uma festa de casamento para o seu filho? E mandou os seus servos. Quem conhece essa parábola? E aí a Bíblia diz que os seus servos apanharam. E aí um que não tinha roupa de festa foi lançado no calabouço. Então, no dia do arrebatamento, quem não tiver com roupa de festa vai ser lançado fora. E os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Então, na hora que ele fala naquela parábola, que ele passou com a mão para trás, andando no palácio, e viu alguém com roupa de festa. Por que o palácio? Peraí, sendo que não está aqui. Porque assim quando abrir o arrebatamento, o reino dos céus estará na terra. Entende aquela parábola agora? Já quando abrir o arrebatamento, o reino de Deus tomará a terra. É como se fosse, se abriu para a terra. Efatá, se abriu-se. Eita, glória a Deus. Oh, Senhor, glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, agora foi tremendo, Deus falou comigo agora. E olha só, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Por que relâmpago? Porque quando abrir o reino, abrir o arrebatamento, o que tem no trono de Deus? Raios e relâmpagos. Então, quando abrir, a Bíblia fala que será como um relâmpago, rápido. Então, o relâmpago do trono de Deus, junto com o seu filho, para o arrebatamento buscar a noiva, porque o pai tem que, ele vai ter que apresentar a noiva para o pai, vai dar esses relâmpagos, rápidos, e vai subir. Porque o trono de Deus será revelado à terra por alguns milésimo de segundos. Quem pegou? Por isso que sai como um relâmpago, que sai do Oriente, se mostra o Ocidente. Assim verá a vinda do Filho do Homem. Então, a glória do trono descerá na terra. Então, ali é a hora do filho falar, pai, essa é minha esposa. E ali o filho entregar a esposa para o pai e eles viver essas grandes bodas gloriosas do Cordeiro. O que nós temos aí, nessa dimensão do raio, que se mostra do Oriente até o Ocidente, a Bíblia fala muito forte isso, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será um relâmpago, ou seja, nós vamos ver um raio de luz glorioso, muito forte. Então, é um flash. Esse flash vem do trono da glória de Deus, do trono todo-poderoso, né? Que vai se abrir. Então, quando fala do palácio, é que o reino se mostrou à terra. Então, automaticamente, naquele exato momento, você ficou porque você estava sem roupa de festa. Agora, qual que é a roupa de festa? É o traje da noiva, que Pedro fala, sem mancha, vestes reais. Gente, vestes não é saia no pé, mulher de bigode, não é isso não. Ele está falando de justiça. Não adianta você ter uma doutrina lá no joelho no pé, com a saia no pé, se você não perdoa, se você tem um coração leviano. Ele está falando de coração também aqui. Ele está falando de caráter, de amor. Jesus está falando de algo puro, de algo que é transcendental, de algo que não é dessa terra. Não adianta colocar na placa Deus é amor e não ter amor. Gente, quem que vai dar o like nesse vídeo aqui e compartilhar isso aqui? Está muito forte esse ensino, gente. Então é um coração circuncidado. É uma alma solene, piedosa, amorosa, gente. Deus não leva ignorante, Deus não leva mentiroso, Deus não leva contencioso. Deus não leva pessoas que fazem facção. Pega, liga para 3 pessoas para falar mal de uma pessoa só. Isso é facção. São obras da carne. Deus não leva essas pessoas para o céu. Não leva, não faz parte do céu isso. O céu não tem essas coisas. Então, se não tem, não vai ter nunca, porque Deus não vai adentrar isso no céu. É só quem parece pelo menos 1% com o céu. Que ama, que tem benevolência, que sabe perdoar 70 vezes 7. Que não fica falando mal de ninguém, que aborrece,
a injustiça. Vocês estão entendendo? Então é isso. O céu só vai subir pessoas que têm o gozo do Senhor, que se reflete igual a Deus. Em nome de Jesus. Tá? Então, o perdão é para isso. O perdão é para isso. Você tem que perdoar com amor. Com amor. Embora o ser humano não perdoa. Posso falar por quê? Posso falar? Pergunta assim, por quê? Eu te provo que ele não perdoa. Nem eu, nem você, ninguém. Mas eu vou falar para você o que é o perdão diante do que Deus. O ser humano não perdoa. Sabe por quê, Bruno? Bruno, Daniela, por quê? Porque o ser humano não esquece. Deus perdoa e leva um lado do esquecimento, mas o ser humano não esquece. Então, o que é esse perdão que a Bíblia fala? Mesmo que não esquece, mas que não tenha raiva. Esquecer, nós nunca vamos esquecer. O ser humano não esquece. Não tem ninguém que esquece. É mentira que fala que esqueceu. Mentira. Primeira oportunidade vai lembrar no momento. Então Deus, ele esquece. Agora, Deus não quer que tenha raiva. Né? Deus não quer que tenha raiva. Então o Senhor quer que um povo seja zeloso. O Senhor quer que Deus seja um povo de Deus. Um povo que tem as marcas de Cristo. Um povo que tem a essência do Senhor. Para isso, eu tenho certeza, meus irmãos, que nós vamos vencer através da graça. Porque, olha, pela fé e a graça e a misericórdia. Porque senão, mesmo, pela graça sois salvos. Por isso que fala, pela graça sois salvos. Amém? Irmãos, é esse. Quem vai comentar aqui? Olha, se vocês mandarem mais de 200 comentários ainda hoje no canal, não é nem para pedir, né? Eu vou estar continuando aqui para o Tribunal de Cristo, tá certo? Que dá para a gente pular para lá. Irmãos, então eu vou deixar aqui, eu como servo de Deus, como já tive muita experiência com Deus, vou deixar um recado para vocês. Vocês querem um conselho? Querem ou não querem? Vocês querem um conselho? Querem, meus? Então olha para cá todos. É forte o ensino, né? Que ensino glorioso, né? Orem para que Deus mude o coração de vocês. Peça para Deus, chore se for, eu não quero pensar do jeito que eu penso. Eu quero ter mais paciência. Eu quero olhar o mundo de outros olhos. Eu quero entender que um dia eu vou morrer, que eu preciso estar preparado para isso. Orem, leiam a Bíblia, jejua para que vocês possam chegar mais perto de Deus, porque o jejum serve para isso. O jejum não serve para ganhar nada, para receber nada, para chegar mais perto de Deus. Jejuem, leiam a Bíblia, fujam daqui, meus irmãos. Se prepare para ir embora desse lugar. Isso aqui vai ser destruído. Tudo vai acabar, gente. Sumam rápido daqui. Corram. Corram, meus irmãos. Aproveita que muitos já morreram. Você ainda está vivo. Será que vai dar tempo de você se salvar? Será que Deus vai falar com você até quanto? Até quanto tempo Deus vai falar para você? Até quando Deus vai colocar você nesse canal para falar no seu ouvido? Aprenda uma coisa. Quebra o teu eu. Quebra. Faz descer o pó. Pede para Deus misericórdia. Fala para o Senhor, eu quero mudar, amanhã sair para o trabalho, mas calmo. Quando ficar nervoso, fala, não, eu preciso mudar, eu creio em nome de Cristo. Façam isso, meus irmãos. Antes que sejam tarde demais para a alma de vocês. Porque no dia da separação será tenebroso. Será terrível o grande dia do Senhor. A Bíblia fala isso. Será temível o grande dia. Não deixem, meus irmãos, a oportunidade que vocês estão tendo esses ensinos aqui nesse canal. Vê se você está inscrito nesse canal. Compartilha, ajuda a igreja a levantar de novo. Choram, jejum se possível for. Mas não deixe de perder essa oportunidade de salvar, não. Porque muitos já estão no inferno, gritando de dor, sofrendo, angústia, dor, sofrendo demais. Outros que separaram, os casais que separaram, mulheres que estão em adultério, homens que estão em adultério. Famílias destruídas. O mundo já está acabando. O mundo já está indo fim. E você vai levar o que dessa vida? Não vai levar nada. Só que tu vai ficar... A vida é um sopro. Passa rápido, gente. Gente, hoje eu estou com 41 anos de idade. Hoje quando a criança me chama de tio, de senhor, eu falo, meu Deus, passou rápido. Porque eu que falava isso. Então, passa muito rápido, gente. Vocês curtiram o quê? Valeu o quê? Do que vocês curtiram até agora? Nada. Pode curtir a vida inteira. A carne, ela é insaciável. Então, não compensa. Salva a alma de vocês. Tenta se salvar, gente.
Porque passa muito rápido. Daqui a pouco eu tô com 60, vou para a morte. Ou antes, ou amanhã eu vou para a morte. E aí? E aí? Às vezes vocês falam, tenho 22 anos, sou novo. Muitas pessoas que morreram com 17, 16. Quem sabe amanhã o diabo pode pedir a sua alma. Louco, essa mesma noite pediram a tua alma. Se os Exu chegar agora aqui, ó, me cercar aqui, ó. Chega o Exu da morte ali, o tranca-rua das almas, o Exu caveira das almas, a rainha do inferno, juntou os quatro ao mandato de Deus. Imagina. Imagina. Como que eu vou escapar da morte? Aí, na live, eu vou estar assim, ó. Aí vai estar lá nas notícias. Pastor morre na live ao vivo de ataque cardíaco. Não foi ataque cardíaco. No mundo espiritual, eles pegaram a minha alma, puxaram de dentro para fora. Mas para vocês não viram nada. Você viu? Vocês não viram. Mas no mundo espiritual, ele já começa a aparecer para a pessoa. Todo mundo que vai morrer já vê o diabo antes da morte. Isso eu te dou direção do que eu estou falando. Imagina se Deus pede agora. Se eles pedem minha alma e Deus autoriza. Imagina, meu, quem será de minha alma? Quem sou eu na terra dos viventes, meus irmãos? Imagina, meus irmãos. E é isso que eu falo para vocês. Tome cuidado. Antes que chegue o grande dia e terrível do Senhor. Nunca se misture o santo com o profano. Nunca. Nunca. Tenta ser mais séria nas coisas de Deus. Tenta ajudar mais os pregadores da verdade, os homens que te amam a tua alma como eu. Meu irmão, como eu tenho amado a alma de vocês. Como Deus tem me usado para amar a alma de vocês. Porque eu não amo ninguém, eu sou um homem. Se Deus sair de mim, eu só odeio. Se Jesus sair da minha vida, é só adultério, fornicação, prostituição, malícia, maldade, engano, malignidade, prostituição, impureza, lascívia, é o que está em obras da carne. Mano. Mas Deus chamou um homem sincero e reto para ajudar vocês a ir para o céu. Dá valor a esse canal, comenta sempre, ajude a obra quando der, faça tudo com amor e alegria. Mano. Porque eu tenho certeza mano, que nós juntos, orando, fazendo tudo que a Bíblia manda, a gente vai para o céu. A minha intenção é levar vocês para o céu. E eu ir também. Eu quero ir. Hoje mesmo eu estava falando com o Gabriel. Gabriel é testemunho. Gabriel tá aí, ó. Se eu estou mentindo. Falei com o Gabriel ontem. Falei, pô, Gabriel, não vejo a hora de ir embora daqui. Não vejo a hora de ir embora dessa terra. Eu daria tudo, mano. Para ir embora hoje. Hoje. Se Deus chegasse e mandasse o anjo vir me buscar aqui, ó. Irmãos, seria o dia mais lindo da minha vida, minha morte. Minha morte será o dia mais maravilhoso da minha vida. De verdade. De verdade, irmãos. Não estou aqui chorando. Chorando porque a alegria que será o dia, meus irmãos, dos salvos, dos santos que morrem com Cristo. Essa destruição dessa vida, esse mundo aqui, ó, só faz a gente chorar. Só injustiça, só roubalheira. Olha lá os MCs lá soltos lá. É só, irmãos, isso aqui é podridão. Isso aqui é podre, é podre. Podre, pra que ficar aqui, cara? Eu aqui no apartamento, enquanto tem muitos lá no lixo, sem coberta. Você acha que é certo isso? Eu não acho certo. Mas quem pode fazer, não faz. Quem pode fazer, não tem feito mesmo. As igrejas ganham milhões e milhões. Não consegue fazer uma clínica de recuperação. Eu, com pouca força, eu fiz uma clínica. Vocês lembram? Tá tudo aí no canal. Trabalhei com clínica há 15 anos, eu tenho ensinado aberto de clínica. Com come, pegando pessoas da rua, dando cobertor. Eu tinha condição, hoje eu não tenho mais. E quem tem não faz. Quem tem não faz. É injusto isso. Eu aqui, enquanto eles estão lá fora no frio. É muito injusto. Não é justo, é errado. Por isso que a igreja tem que dividir o que ela tem. Amém, meus irmãos? Então essas palavras, quem gostou do ensino, diga aí, eu gostei. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa concretizar na vida de vocês o amor, a graça, a justiça. Que ensino maravilhoso. Agora me fala bem, existe ensino igual esse em qualquer canal? Aonde canal você vai ensinar um ensino tão profundo desse, gente? Qual canal mesmo? Qual pastor que prega tão profundo assim? Se Deus me deu isso, uma pérola, aproveitem, porque logo, logo ele leva embora. Ele leva embora. Vocês não vão achar ensino igual esse.
Me dá o que um pastor que tem a sabedoria que eu tenho. Não é para dar honra, não é querer me gloriar, não, mas vou falar a verdade. A honra para que tem honra, vou falar a verdade, sem parcial. Qual pastor tem sabedoria na internet hoje? Como eu tenho, para explicar a palavra? Não tem, por quê? Porque foi dado a mim. Então, aproveite, porque um dia Deus pode me tirar. Aproveite. Não tem, meus irmãos. Não tem. Para a palavra, para a sabedoria da palavra, não existe. Profundidade da palavra, não tem. Porque Deus me deu a mim. Então, aproveita o que sai daqui. Porque eu sou. A glória é para quem? É para Deus. A honra, a glória, o domínio é para Ele. Mas pense bem. Pega essas palavras, usa ela de bom senso para que vocês agalguem lugares para entrar na eternidade. Simples assim. Deus me deu, foi para dividir. A Bíblia fala, quem tem sabedoria, aparenta, a reparte-a. A Bíblia não fala assim, não fala, gente. Eu estou fazendo o que Deus me deu, sabedoria. Sabedoria. Então, usa isso em benefício da vida de vocês. Para que vocês algaguem a celestial salvação. Esse ensino aqui foi um glorioso. Você acha que esse ensino é glorioso? É que amanhã vai um é glorioso ainda. Assim não é aqui. Aqui nesse canal é assim, né? É um mais glorioso que o outro. Não para de ser glorioso. Porque é do céu. É a verdade que Jesus falou. Porque o Espírito Santo fala na minha boca. Então, que Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Obrigado a todos que têm me ajudado. Todos que têm orado pela minha vida. E peço a Deus também misericórdia que eu preciso. Graça. A gente precisa de muita paciência nessa terra nesses últimos dias. Muita paciência. Tá? E alimente a alma de vocês. Quando desligar essa live, põe a cabeça para baixo. Pensa um pouco. Que isso vai acabar. Olha para tua mãe e fala, logo eu vou deixar a veinha aí. Ou a veinha vai me deixar. Isso está para chegar. Cada dia do seu aniversário é mais um ano de vida, mais um ano perto da morte. Não fique, parabéns, ai, parabéns, tudo alegre, né? O diabo engana tanto, né? Que até no aniversário a gente fica alegre. É mais um ano perto da morte. Mais um ano perto do julgamento, a gente se alegrando. É para chorar. É para chorar, não é para ficar parabéns, é para a gente chorar. Se a gente for analisar no mundo espiritual, é para chorar. Né? Então, a gente fica lá, né? Parabéns para você, felicidade. Felicidade nada, tristeza. Saber que mais um ano eu me aproximo da morte, mais um ano perto do julgamento final, do juízo final. Então é isso aí. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus vos fortaleça, vos dê força. E que vocês fiquem bem. Olha e vê se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube está tirando as inscrições, tá? E comentem aqui o que vocês acharam. Quero o seu comentário, tá bom? O que você achou do vídeo. Paz, fica na presença do Senhor. E que o Espírito do Senhor Jesus abençoe a todos vocês, a sua casa. E vamos preparar para esse grande dia. Morte ou arrebatamento. Até a próxima. A paz.